Olá, começa agora o Uberlândia de ontem e sempre. Um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Exposição de pintura e desenho, caminhos, andanças, tempo. No Entrando no Arquivo, como eram os desfiles de independência. No Papos Gerais, a terceira parte da entrevista com Nicolau Susbeck. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Fique com a gente, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. Paulo, nunca é tarde demais para fazer o que gosta, não é mesmo? É verdade. É claro, Thaisa. A Viviane Reis, que tem mais de 90 anos, expôs na Galeria do Mercado Municipal algumas de suas obras de arte. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para cá com 12, 13 anos, eu não lembro bem. Eu cheguei aqui no dia que estava inaugurando a fonte luminosa da Praça Tubal Vilela. Todo mundo corria para lá, era uma gracinha mesmo. Eu me lembro de ser uma garota, eu estava hospedada numa casa, na Floriano Peixoto, ali pertinho da fonte. Eu corri para lá com meus irmãos, era uma coisa muito linda. E como eu morava em São Paulo, eu não gostava ali, parecia que eu morava num labirinto, não saía nunca da cidade. Quando eu cheguei aqui, parece que eu estava no céu, aqui era a minha aldeia, sabe? Era uma questão de afeto. E estudei ali onde chamam hoje o museu. Ali chamava-se Colégio Estadual de Uberlândia. E era o Oswaldo Vieira Gonçalves, que era diretor, né? Dona Tilinha, a esposa dele, a Sônia, a Isa Miranda, o Ivan, né? Todos estudavam lá. E lá eu conheci meu marido também, que é sobrinho do diretor do Milton Porto. Quando nós terminamos o ginásio aqui, ele foi embora para a guerra, né? Todo mundo era convocado. E eu fui para São Paulo, estudar lá no Mackenzie. Quando eu voltei, nós nos casamos. Um ano depois que ele voltou, e começou daí a minha vida pelo Brasil afora, o mundo afora, né? Eu vinha sempre para cá, mas daqui era uma constante na minha vida. Logo quando eu cheguei aqui, que a Vivian veio aqui, né, a Vivian, minha filha, eu passeava a pé por aqui, procurava os lugares que tinham sido importantes para mim, onde eu via aquela simplicidade, tá entendendo? Eu achava linda. Eu já tinha começado a pintar, porque nós moramos também em Recife, e eu comecei a pintar lá. Frequentava um ateliê, mas nunca fiz escola nenhuma. Eu gostava de pintar e nunca... E a pessoa que me orientava lá, que era a Guita Chaves, já faleceu, mas ela dizia para mim assim, não, se você segura um lápis e aponta, sabe assinar seu nome, você escreve, você desenha, vai fazer. E nunca ninguém me ensinou nada. Ela, não, se vira aí, sabe como é que se vira? Durante um ano eu frequentei lá como uma visitante. Eu não levava nada, um caderno, nada. Eu não tinha nem coragem de ficar de pé diante de uma tela, porque eu achava que eu não sabia desenhar nada, mas eu estava admiradíssima de ver aquelas pessoas tão
tão dedicadas àquele trabalho, a beleza que eu via lá. E eu estava fascinada com o Recife, né? O Recife tinha os pôr do sol mais encantadores, mais lindos do mundo, e mais um contraste violentíssimo de população, né? Via coisas muito trágicas e coisas muito lindas, era uma coisa muito chocante para mim. O sol muito quente, entendeu? E lá eu comecei a ler muito e também comecei a desenhar. Juntei os meus desenhos todos um dia e levei para o ateliê. Aí a Belardo, da hora que era quem fazia tudo aquilo, que era um escultor que organizou tudo aquilo, ele começou a me orientar. Ele falou, não, você quer fazer isso, vai batalhar esse lado aqui da sua pintura. Foi daí que eu fiz a primeira exposição lá. Comecei a trabalhar, pintei muito e fiz muita coisa que eu gostava e muita coisa que eu precisava fazer, muitos trabalhos. Mas era divertido, era bom, e aquilo também me dava uma certa alegria, assim, como mulher. E como mulher eu achava ótimo, porque eu comecei a ganhar assim, independência econômica, uma coisa que a minha geração, algumas mulheres tinham, mas não como eu tinha começado a minha vida. Eu, no princípio, saía por aqui com muita saudade, essa coisa toda, procurando as coisas do meu afeto, dos lugares que eu me lembrava, né? E eu achava lindo aqui em Uberlândia exatamente isso. Milhões de casinhas parecidas, quase iguais, branquinhas, pálidas, sabe como é que é? E tudo aquilo sem nenhuma vontade de criar um estilo. Não havia essa necessidade. As pessoas faziam o que podiam, né? Então eu achava lindo aquilo. Eu notava que a única coisa que diferenciava uma casinha da outra, assim, eram os detalhes, né? O telhado modificava um pouquinho, a janela, mas não mudava nada, ficava mais ou menos a mesma coisa. E havia aquelas casinhas, algumas ainda botavam assim, lar de fulana, lar de Beltrano. Isso não existe mais, mas nada acabou. Eu sei que eu gostava muito do jeito de ser das pessoas aqui, do jeito de viver. E comecei a notar que a cidade já era uma cidade adolescente, uma cidade saindo para se colocar no mundo de uma forma mais ampla, de uma forma mais dinâmica, né? E aquilo era muito bom, contanto que ela pudesse manter dentro de si mesma essas qualidades afetuosas e essas qualidades que estavam sendo dilapidadas. Eu acho isso um sonho, uma utopia, mas cada um deve carregar a sua. Eu sinto que esse programa que vocês fazem tem essa qualidade. Ela mantém as sementes, entende? As origens das coisas. E as coisas que tem aqui no Triângulo, especialmente aqui, que eu conheço mais, eu acho todas elas muito importantes. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Governo de Minas Gerais e Algar apresentam a edição número 13 do Almanaque Uberlândia de ontem e sempre. Nicolau Sulzebeck, um senhor violinista. Palácio dos Leões, o centenário de um ícone. Afrânio de Freitas, o médico que operou Lamarca. Vila Presidente Roosevelt, um loteamento inovador e muito mais. Nas bancas, no início de setembro. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O interior de Minas Gerais e de Goiás tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo,
produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. De setembro comemoramos a independência do Brasil. É verdade. E antigamente tínhamos desfiles nas cidades. Era uma data marcante. Vamos entrar no arquivo e rever como eram essas comemorações. Na Uberlândia de meados do século XX, as datas cívicas, como o 7 de setembro, eram comemoradas com grandes e organizados desfiles na Avenida Afonso Pena. Normalmente compostos por alunos, os desfiles passavam pelas ruas, com a participação de fanfarras e até mesmo com a apresentação de bicicletas, em comemoração à independência do Brasil. Havia a preparação dos uniformes. Aquilo era importante. O uniforme, eles preparavam muitos dias antes. Os alunos todos se apresentavam uniformizados. Os carros alegóricos eram preparados com um carinho todo especial. Professores participavam, os professores de educação física participavam ativamente, né? Era muito bonito tudo isso. Os alunos, eles preparavam as flâmulas, enfeitavam as bicicletas, eles vinham à frente, mas aquela coisa, e com uma, vamos dizer assim, de uma maneira garbosa, de uma maneira imponente, e fazia aquele desfile, certo? Uma coisa bonita, uma coisa diferente. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Disfunções oculares podem afetar a visão de diferentes formas. É assim com a catarata, o ceratocone, o glaucoma e a degeneração macular. Não espere os sintomas. Essas e outras disfunções podem ser revertidas com o tratamento adequado. Iso-Olhos, saúde ocular, atendimento e tecnologia se completam. Continuamos entrevistando o nosso homenageado da 13ª edição do Almanac, Uberlândia de ontem e sempre. No Papo Gerais, a entrevista com o Nicolau Susbeck. Nicolau, por que um vendedor tão bom como você, que foi um mestre na arte de vender luminoso, é um vendedor tão ruim do artista que você é? Você não confia no produto que você tem, não? Sabe o que é? Eu vou te falar uma coisa. Você não pode ter a pessoa errada no lugar certo. Porque o que acontece? Eu sempre vendi luminoso, vendi o diabo a quatro, mas só que o seguinte, eu estou chegando à conclusão, depois de conversar com pessoas assim mais profissionais, eu não posso vender meu violino, não posso. Você artista, entendeu? Né? O artista, eu preciso ter um empresário, ou um cara que ele é que vai, ele leva o material, etc., e depois eu apareço lá para tocar. Por exemplo, esse negócio do jogo que eu tive lá nos 3 programas. A minha filha faz academia na mesma academia que aquele diretor, William, faz. Aí ela tinha levado já meu CD, meu DVD, tudo para ele ver. Mas a gente pensava mais naquele negócio da entrevista e tal. Mas aí depois eles começaram a fazer convites para músicos para participar do quarteto. E
apareceu essa oportunidade, o William falou com a Ana Cristina, ela me ligou e eu fui lá para gravar um programa. Quando eles viram, eles gravaram mais 2. E depois que eu gravei, depois que passou e tudo, eu sei por intermédio do William que o Jô falou com ele: onde é que você arrumou esse cara? Porque você imagina, chegar um violino. Porque, o que acontece? Quando a gente fala em violino, a gente pensa assim, é o concerto de Rachmaninoff, o concerto de Beethoven, não é esse tipo de violino que eu faço, é muito difícil. Tem o pessoal da família Lima, que é um pessoal que já parte assim mais também para o popular e tal. Mas já é uma orquestra diferente, né? Agora, tocar, por exemplo, nós estávamos falando do Kiko. O Kiko um dia estava num shopping em São Paulo e tinha uma loja lá que vendia meus CDs. E punha o CD para tocar. O Kiko passou e falou: esse é o Nicolau. Então, isso que é difícil no músico, no coisa, de se fazer conhecer através de a pessoa ouvir uma vez, ele sabe, não, esse violino é do Nicolau. É a identidade. É identificar, a identidade, né? E como que é a vida de um empresário músico? Pois é, o negócio é o seguinte, ou tem que ser empresário ou tem que ser músico. Não dá. Num ponto, até talvez eu não ser mais empresário, hoje é bom porque hoje a minha preocupação é só a música. Então eu faço esses projetos da Lei Rouanet, eu faço projetos da lei estadual, tem algumas empresas aqui em Uberlândia que nos prestigiam. Eu não vou falar os nomes aqui, porque não sei se elas gostariam. Então, é por aí que eu consegui juntar essa orquestra, porque, modéstia à parte, são os melhores músicos da região. Você vê que o meu maestro, que é o Pedrinho Ferreira, é o maestro do Alexandre Pires. O Nicolau, e qual que é a maior emoção que a música já te proporcionou? Nossa, Celso, eu vou te falar uma coisa. Eu não saberia descrever, sabe? Porque é uma coisa interessante. Cada vez que você pega no instrumento, é uma emoção. Você quer ver agora, por exemplo, no Dia dos Namorados, que foi numa segunda-feira, nós tocamos no Cajubá. Foi só um quinteto. Foi o piano, baixo, bateria, o cantor, o Renato Paiva e eu. Segunda-feira, o Cajubá lotado. Aí tem algumas músicas, por exemplo, o Renato Paiva cantou My Way. Depois que ele canta, eu vou solando. Você precisa de ver quando ele terminou de cantar, que eu fui solando, eu fui indo para o meio do público, eu gosto de tocar assim, ir no meio do público. Que emoção que foi a minha e do público. Porque a maior emoção primeiro, você sente aquela música que está saindo aquilo que realmente está no seu coração. E aí, quando você passa pelas pessoas, você vê estampado na fisionomia das pessoas a emoção que elas estão sentindo com aquela música que está saindo ali do seu violino. É indescritível, sabe? Aí, por exemplo, quando você toca num lugar grande, é um outro tipo de emoção. Agora, esses dias eu tive com... Oh, meu Deus, foi com uma pessoa aí que me contou, que não sei se é uma reportagem que vai sair, o que é. Você lembra de um bar, daquele escurinho do Bolinho? Lembro. Que tinha ali na Tubalina? Uhum.
Nessa época tinha um companheiro meu de violão, o Mozinho, mudou aqui, até já morreu, e era o Mozinho, o Guilherme Delísola e o Toquinho. Sábado, lá não tinha nem tampado, não era no sereno. E nós íamos para lá com o violão e o violino e tocava ali no bar do Bolinho, mas você precisava de ver, sabe? Porque pessoal simples, aquela coisa toda, e curtindo aquela música. E aí essa pessoa me disse que está saindo, não sei se é um livro ou o que é, onde consta uma matéria sobre o bar do Bolinho. E nós estamos lá nessa matéria. Então, sabe, e as serenatas que nós fazíamos. Nós chegamos nessa época que esse maestro Toledo ainda morava aqui. Eu não sei se você lembra do Borges, que era telegrafista, par do Laírton, Borges no violão, Toquinho, o Guilherme ia também, o Alírio França, que era coletor na época, o Mauro Zardo, o Ivon Goulart. Nós colocamos o vibrafone do Toledo num caminhão. O vibrafone tinha que ligar, né? Aí levava um fio, chegava, enganchava nos fios de eletricidade e fazia serenata aí. E o Tonico França tinha uma guitarra havaiana. Imagina que serenata que não era. Nossa, mas era uma coisa fora do comum mesmo. E uma vez, muito interessante, o Borges era um cara assim, que não tinha papo na língua, né? E eu não sei se você lembra que ali naquele pedaço da rua Santos Dumont, entre a Floriano Peixoto e a Barão de Camargos... Pedro Bernardes ali. Ali era boemia, era zona boêmia, né? E o Alírio era coletor, ele tinha uma certa posição, aquela coisa toda. E nós fomos tocar ali naquela rua, né? E estamos lá tocando, tal, acabamos de tocar. Aí o Borges, Alírio França, vamos tocar essa aí. E o Alírio fazia sinal assim, cala a boca, Borges. O Borges não estava nem aí, sabe? Mas era uma época boa, né? Nossa Senhora. E a cabana? Nossa Senhora. Cabana, nós saímos de lá 4, 5 horas da manhã, muitas vezes. Aí, você lembra quando tinha um piano lá? Aí quando eu encontro... Benito Paula, vi Benito Paula tocando, aquele zoamento dele. Aí, quando eu encontrava com o Geraldo Ladeira, o Geraldo Ladeira sentava no piano, botava aquele cigarro aqui na boca, tocando, caindo cinza na camisa dele, queimando camisa, e nós tocando ali até de madrugada. Cabana foi o Cabana, Garibaldi. E o Uberlândia Clube? Nossa, o Uberlândia Clube. Inclusive tem uma foto no meio dessa aí, meu pai, minha mãe, Maria Alice e eu, de smoking, entrando para um Réveillon. Nossa, o Uberlândia Clube. Bom, eu comecei a namorar minha esposa no Uberlândia Clube. E até hoje, né, Nicolau? Você entra no Que isso. É uma pena que se esqueceram que existe o Uberlândia Clube em Uberlândia. Aquilo lá não podia cair no esquecimento. Definitivamente. É uma decadência da sociedade, não é? Mas é das pessoas mesmo, porque o clube está lá. Inclusive, voltando a um assunto atrás, nós montamos a fábrica de luminoso em função do Uberlândia Clube, eu e o Morum. Porque o que acontece? Toda aquela iluminação que tem no Uberlândia Clube é de neon. E está lá até hoje. Há quantos anos? O Uberlândia Clube foi inaugurado? Em que ano? Nossa, 57, sei lá. Está lá a iluminação, porque a iluminação de neon ela não tem vida, não tem vida útil, ela é eterna, você entendeu? E nós montamos a fábrica de luminoso em função disso. Inclusive o laboratório de neon ficou lá dentro do Uberlândia Clube até terminar a iluminação. E o que é Uberlândia na sua vida? Olha, eu amo muito Uberlândia. Porque
Aqui em Uberlândia estão os meus pais, minha avó. Aqui eu casei, os meus filhos nasceram aqui. Eu tenho ainda grandes amigos em Araxá, não tenha dúvida, mas os amigos que eu tenho tido aqui, sabe, é uma coisa assim que a diferença do uberlandense é essa, a gente ama muito Uberlândia. Por exemplo, às vezes vou em Goiânia, o pessoal de Goiânia é implicado com Uberlândia, porque eles falam assim, que o uberlandense aqui é tudo maior e tudo melhor do que nos outros lugares. Mas, se pensar bem, não é só isso, porque realmente nós temos coisas fantásticas aqui em Uberlândia. Você vê um grupo como o Grupo Algar, sabe? E outros grupos, o Grupo Martins, o Grupo Arcon. Você vê essas empresas novas como Start, né? Que estão aparecendo Sank, aí, sabe? né? Os clubes que nós temos. Como é que você vai dizer que o Praia Clube não é um dos melhores clubes do Brasil? Eu fui sócio do Paineiros do Morumbi, em São Paulo. Fantástico, lá no Morumbi. Mas não chega Mas no conjunto da obra não chega nem perto. Não né? chega. Então, o que acontece? A gente ama realmente Uberlândia. E é por isso que Uberlândia é o que é, né? Cláudio, prazerzão. Prazer foi todo meu. Você sabe que é o seguinte, né? Nós não podemos fazer entrevista, eu e você, porque, por exemplo, um dia inteiro para nós conversar é pouco. Isso foi só uma introdução. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.